Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá! Hoje o tema que nós começamos falando é sobre uma certa raça que a Bíblia apresenta de pessoas que são chamadas de nefilins. E existe no meio evangélico algumas teorias. Uma delas é de que anjos caídos teriam se relacionado sexualmente com mulheres, seres humanos, e então surgiu essa raça. Agora é interessante que existem alguns textos que começam a dar algum tipo de base para isso. Por exemplo, naquela ocasião, quando anjos foram na cidade de Sodoma e Gomorra para buscar a família de Ló, homens, seres humanos, quiseram ter relações sexuais com os anjos. Um outro texto interessante que começa a dar base para essa teoria encontra-se em Judas, a partir do verso 6 e 7 no primeiro capítulo, que diz o seguinte: lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofrerão o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Dando a entender que assim como aquele povo de Sodoma e Gomorra fizeram os mesmos erros, tiveram os mesmos erros daqueles anjos caídos, dando a entender de que, quem sabe, esses anjos caídos tiveram relações sexuais, não sei com quem, seres humanos? Enfim, o que a Bíblia tem para nos mostrar com respeito a esta teoria, a este assunto? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos no ar, seja muito bem-vindo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado aí por você já estar acompanhando o programa Na Mira da Verdade, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você sempre falar do programa Na Mira da Verdade para as outras pessoas, por você estar aí assistindo, acompanhando, prestigiando esse programa e aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, que é o livro que eu sempre costumo dizer que é o meu manual de sobrevivência, é o nosso manual de sobrevivência. Que Deus capacite a todos, você a fazer as suas perguntas e nós aqui para respondermos as suas questões baseadas neste livro sagrado. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo professor. Cadê o professor? Vou bater na porta ali. Professor, você tá aí? Não tô vendo você aqui no monitor. Cadê? Rapaz, me fizeram sumir aqui, mas me fizeram aparecer de novo. Apareceu. Já tá pronto o seu escritório aí? Tudo bem, professor? Tudo bem, amigo. Uma satisfação estar com você novamente aqui no programa. E eu queria, Tito, aproveitar e mandar alguns abraços para amigos queridos que gostam muito, Tito, do nosso trabalho e que têm orado por nós. O primeiro abraço para a querida família, o Erlon, a Janaína, o Edric e a Ilana. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí em Curitiba, pela maneira como receberam a nossa família, viu? Que Deus recompense a vocês. Outros queridos que nos acompanharam neste final de semana, que eu queria mandar um abraço, é o Marcelo, a Lisley e o Leonardo. Um abraço, amigos, a vocês. O Ederson, a Michele e o Murilo, que Deus os guarde. E também para a Heloísa e o Carmine, que Deus abençoe a todos vocês, amigos, pela maneira como nos receberam. E também um abraço para a Elaine, o Pedro e a Ângela, que gostam também muito do Na Mira da Verdade. E o último abraço dessa noite vai para Maria Erondina, da Igreja Central de Curitiba. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela amizade, pelo apreço que tem para com o nosso programa.
Muito bem, professor. Muito bem. Bom, nós abrimos o programa falando de uma teoria que existe aí sobre os nefilins. Os nefilins na Bíblia é uma raça que eram gigantes. E existe uma teoria de que essa raça surgiu em virtude de relações sexuais entre anjos e seres humanos. Será que é isso mesmo? E é interessante que existem alguns textos que começam a formar essa teoria. Olha só o que o Isaac Vieira, pelo Facebook, perguntou. Boa noite, há muito tempo quero fazer uma pergunta para ir ao ar. Os nefilins eram descendentes dos anjos caídos com mulheres? Gênesis 6:4? Alguns dizem que anjos não podem se materializar para ter relações com as mulheres. Mas em Gênesis 19:5 diz que os homens de Sodoma queriam fazer sexo com os anjos. E em Judas 6, ou melhor, em Judas 1, versos 6 e 7, que foi aquele que eu li na abertura, diz: e os anjos que não guardam o seu principado, deixa eu ler aqui de novo na Bíblia, na linguagem de hoje, no final diz assim, ó, lembre-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Ou seja, dá a entender de que os anjos caídos também fizeram algum pecado sexual. Professor Leandro Quadros, será que esses textos começam a formar uma base para provar essa teoria dos nefilins? Ou seja, existiu possibilidade no passado, quem sabe aí antes do dilúvio, existiu quem sabe aí algum tipo de relação sexual de anjos caídos com seres humanos, meu amigo? Pois olha, infelizmente essa teoria realmente existe no meio religioso. E nós vamos perceber aqui com uma leitura atenta de Judas 1, 6 a 9 e também de outros textos paralelos que essa teoria não possui embasamento. Antes eu só não poderia deixar de mandar, Tito, um abraço para uma menininha tão querida e especial que eu havia esquecido, que é a Júlia, netinha da Joeide e do Vilmar aí de Curitiba. Julinha, que Deus abençoe a você, seus vovôs, o papai, a mamãe, tá bom? Foi um prazer conhecer você, tá? Então vamos lá para a questão. Eu vou ler Judas 1, 6 em diante, para percebermos que, na verdade, Judas não quer insinuar que anjos cometeram o mesmo tipo de pecado sexual do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Vamos ler com atenção o texto e vejamos o que o texto tem a nos dizer. Nessa tradução aqui da Bíblia Judaica Completa, publicada pela editora Vida, é uma tradução muito interessante, aqui diz o seguinte: e os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Vou aqui traduzir o terminho para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, seguindo um padrão semelhante ao deles, cometendo pecados e perversões sexuais, jazem expostas como advertência de fogo eterno, esperando por aqueles que devem ser punidos. Perceba, o texto diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra seguiram um padrão semelhante aos dos anjos caídos. Foi no aspecto sexual? Não, por quê? Olha o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 22, verso 30. E aí eu vou explicar para você o que o texto realmente quer dizer. Mateus capítulo 22, 30 diz o seguinte: porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Falando da ressurreição, Jesus diz que na ressurreição as pessoas não se casam e não se dão em casamento e serão como os anjos do céu, membros de uma família real, universal. Então, os seres angelicais não são apresentados como sendo seres sexuados como o ser humano, de acordo com esse texto. Quando Judas fala que os habitantes de Sodoma e Gomorra se tornaram semelhantes aos anjos caídos, perceba o contexto. Se você ler também 2 Pedro 2,4, lá é dito que os anjos caídos abandonaram seu estado de pureza espiritual e foram lançados em trevas exteriores. Ou seja, eles se tornaram semelhantes aos anjos por terem abandonado seu estado de pureza. Assim como os anjos caídos abandonaram seu estado de pureza original, os habitantes de Sodoma e Gomorra abandonaram seu estado de pureza sexual. Então aqui,
Judas está fazendo um paralelo entre anjos caídos e os habitantes de Sodoma e Gomorra para mostrar que ambos abandonaram seu estado de pureza original, mas cada um em sua esfera de ação. Os anjos na sua esfera espiritual, os habitantes de Sodoma e Gomorra na esfera humana. Outra questão que convém destacarmos é que Gênesis 6:4, quando afirma, por exemplo, que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, você precisa considerar o contexto para você não pensar que o termo filhos de Deus é uma referência a anjos neste capítulo. Realmente, em Jó, capítulos 1 e 2, o termo filhos de Deus é uma referência a anjos. Mas você não pode pegar Jó 1 e 2 para interpretar Gênesis 6. Lembre-se que em Deuteronômio 14:1 também é dito que os filhos de Israel eram chamados de filhos do Senhor. Então o termo filhos de Deus não é uma referência somente a seres celestiais. Para você saber quais são esses seres que se uniram e fizeram que nascessem gigantes, mencionados aqui em Gênesis 6:4, você tem que ler o contexto do capítulo 6. Então, no verso 2 é dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. O verso 3 já diz assim: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Veja, perversidade do homem, não perversidade do homem e dos anjos em se unirem sexualmente. Outro verso, verso 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. E verso 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, as expressões homem, referindo-se a seres humanos, e ao planeta Terra como cheio de violência, demonstram que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, um filho justo de Adão e Eva, que se uniram com as filhas dos homens, ou seja, as descendentes ímpias de Caim. Foi essa mistura de raças, foi esse jugo desigual, diríamos assim, que corrompeu o planeta. Então, realmente, não há base bíblica, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte da rádio, para a crença absurda de que anjos se uniram sexualmente com seres humanos, gerando com isso filhos. Então isso é uma teoria errada, não existe essa teoria. Não existe, meu amigo. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, basta você entrar nas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, ou pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Você entra lá, você vai ver no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, você vai ver que o programa está no ar, do lado direito está dizendo que está no ar, e ali você preenche a sua pergunta. Lembre-se, esse espaço é para você fazer pergunta, não para você pedir o curso bíblico, não para você dar comentários, é para você fazer sua pergunta, porque ela chega aqui na hora para a gente, tá bom? E o curso bíblico, daqui a pouco eu falo para você como que você faz para ganhar de graça um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Professor Leandro Quas, o Facebook está bombando aqui, nós começamos a falar sobre esse assunto, já está emendando com outro. A questão agora, professor, a Ellen Monteiro insistiu numa pergunta aqui sobre o amálgama. Sabe o que é amálgama, professor? É uma junção aí dos seres humanos com besta fera, é uma mistura. E me parece que isso aconteceu meio que no tempo antes do dilúvio, professor. Olha só o que ela perguntou aqui. Gostaria que vocês explicassem o amálgama que Ellen White, a escritora cristã adventista, cita. Mas se há um pecado, ela cita assim, mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homens e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs a destruir aquela raça poderosa e longeva que corrompera os seus caminhos perante ele. Sua segunda referência do amálgama veio no capítulo seguinte e tratava da amalgamação entre homem e besta que ocorrera após o dilúvio. Cada espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. A espécie confusa que Deus não criara, resultante da amalgamação, foram destruídos pelo dilúvio. Desde o dilúvio,
tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Spiritual Gift, volume 3, página 64, escrito em 1864. Professor Leandro Quadros, que história é essa de amálgama? Até mesmo antes do dilúvio e depois do dilúvio houve essa mistura de homem com animais? A gente sabe hoje que existem práticas de sexo entre seres humanos e animais, mas isso no passado chegou a trazer distorções humanas, meu amigo? Pergunta interessante. Sabe que esse é um dos textos preferidos dos críticos de Ellen White para dizer o seguinte: Ellen White afirmou algo anticientífico, não é? Porque é impossível que a raça humana se una sexualmente com animais para produzir seres híbridos. Eu gostaria de dizer que esses críticos que fazem tal afirmação, eles estão mais por fora do que arco de barril. Para você entender a forma como Ellen White usou o termo amálgama ou amalgamation em inglês, é importante que você veja o emprego desse termo em outros escritos dela. Se você pegar essa citação isolada, você pode interpretar do jeito que você quiser e dar inclusive a entender que Ellen White ensinou a possibilidade de existirem uniões entre seres humanos e animais para originar seres híbridos. Vamos analisar umas duas citações de Ellen White no seu devido contexto para vermos o emprego deste termo numa ocasião e depois vamos entender num outro livro o que ela quer dizer com a amalgamação entre seres humanos. Eu vou pegar duas obras de Ellen White que nós temos aqui. Uma é o Mensagens Escolhidas, volume 2, e outra é o Patriarcas e Profetas. Vamos fazer aqui uma leitura rápida desses dois trechos aqui que vão nos ajudar. Aqui na página 288 do Mensagens Escolhidas, volume 2 e 289, veja como ela usa esse termo aqui, ó. Todo joio é semeado pelo maligno. Toda erva nociva é de sua semeadura. E por seus métodos engenhosos de amálgama, ele, falando de Satanás, corrompeu a terra com joio. Veja, Ellen White usa o termo amálgama aqui para se referir a uniões indevidas que Satanás fez no meio natural, de ter enxertado, diríamos assim, plantas e sementes que não deveriam ter se unido. Então ela usa o termo amalgamação como uma referência, não é, à mistura indevida, porém de mesmas espécies. Ela não usa o termo para se referir à união de um homem com uma besta e disso nascer um ser híbrido. Ela não usa o termo para isso. Outra coisa, o termo amalgamation em inglês, nos dias de Ellen White, era utilizado para se referir a uniões indevidas de raças de animais e a uniões indevidas entre raças humanas. Esse contexto precisa ser levado em conta, especialmente essa citação do Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 288 e 289. E o que Ellen White quis dizer quando falou, por exemplo, da amalgamação de seres humanos e animais? Ela está falando, na verdade, da união indevida dos descendentes de Sete com as descendentes de Caim e da união indevida entre espécies de animais que acabaram produzindo, inclusive, dinossauros carnívoros ferozes e assimétricos, sem simetria. Então, para você ver que Ellen White não fala da união sexual de homens com animais para produzir criaturas híbridas, deixa eu ler para você aqui um texto que está no Patriarcas e Profetas, página 81 e também na página 82. Olha o que diz aqui, ó. Por algum tempo, as duas classes, ou seja, descendentes de Sete e de Caim, permaneceram separadas. A raça de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales, onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Enquanto durou esta separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales,
olha aqui, ó, essa associação produziu os piores resultados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, Gênesis 6:2. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles e perderam seu caráter peculiar e santo, misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Então é muito claro, para Ellen White, a amalgamação humana ou a mistura indevida que ocorreu foi a união entre os descendentes de Sete com as descendentes de Caim. Foi o jugo desigual que corrompeu o planeta Terra. Então, os críticos precisam ser mais profundos na sua análise antes de acusar Ellen White de coisas que ela não quis dizer. Agora, biblicamente, dá para a gente ter alguma noção sobre essa questão de amalgamação, professor? Na questão, título de plantas, dá para perceber sim. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, da criatura de animais não, mas em Gênesis 3:18 fala assim, ó, ela, falando da terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, aqui diz que ervas daninhas passaram a surgir depois do pecado. E quando nós vamos para Mateus capítulo 13, na parábola do trigo e o joio, Jesus conta, não é, na sua parábola que Satanás semeia o joio no meio do trigo. Então, realmente, misturas indevidas de plantas, entre espécies de animais, jugo desigual entre filhos de Deus e quem não é filho de Deus, quem não teme a Deus, isso também corrompeu a raça humana. Mas são esses textos que nós temos que dão referências assim, indiretas para nós. Ok, professor, muito bem. Bom, você pode mandar as suas perguntas, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós responderemos baseados na palavra de Deus. Essa questão de Ellen White é porque a questão veio em cima dos textos de Ellen White e nós mostramos aí para você, nós mostramos o que o texto, os textos primários dizem a respeito do assunto. Pergunte o que você quiser e nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Bom, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Olha, o programa hoje aqui eu tenho 5 minutos, vamos ver se dá pra gente colocar essa aqui. Olha, o Reginaldo de Goianinha, São Paulo, diz o seguinte: o fato de o Papa Francisco dizer em um vídeo na internet que o milagre da união já começou, podemos dizer que a profecia da união das igrejas está perto? Como vai ser essa união? E é interessante que eu fui procurar aqui agora num site, rapidamente, enquanto o professor estava explicando outra, e eu vi aqui realmente um site que fala, o Papa Francisco fez um vídeo e ele diz o seguinte: nunca vi Deus iniciar um milagre que não concluísse bem, e ele vai concluir esse milagre da unidade, disse ele no vídeo publicado pela agência Eclésia, ligada ao Vaticano. Francisco lembrou da história de José, que foi vendido por seus irmãos e se tornou copeiro de Faraó. Ele ligou essa história bíblica com a divisão dos cristãos, dizendo que a separação das igrejas é fruto de um legado de pecado. Professor Leandro Quadros, o Papa Francisco ele mandou esse vídeo para uma comunidade pentecostal nos Estados Unidos, dizendo que é importante a união dos cristãos. E a gente percebe que esta é uma das profecias também que vai acontecer no futuro, no final dos tempos, a união das igrejas. Isso realmente vai acontecer? A Bíblia nos dá algum vislumbre sobre isso, professor? Que assunto é esse de união de igreja? Pois olha, este é um assunto bastante amplo, mas eu gostaria de dar uma dica para o nosso telespectador e ouvinte. Nós percebemos realmente, quando estudamos o livro do Apocalipse, ele fala em Apocalipse 18 da Babilônia espiritual. A Babilônia espiritual, o termo Babilônia quer dizer confusão. E se refere à união mística entre diversas igrejas em que vão abandonar pontos importantes da palavra de Deus, especialmente dos 10 mandamentos. Agora, o convite de Deus não é para nós nos unirmos à Babilônia mística, às igrejas que não ensinam totalmente
totalmente a verdade da Bíblia. Quando você lê Apocalipse 18:4, você percebe que o Papa Francisco está bastante enganado em sua compreensão do assunto, porque aqui é dito o seguinte: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Aqui há um pedido no Apocalipse para o povo de Deus abandonar a Babilônia mística, não se filiar às doutrinas da igreja medieval, mencionada também no capítulo 17, para não sermos contaminados com os seus pecados e para que as pragas que vão cair sobre ela não caiam sobre nós. Então isso é o que o texto bíblico diz. Agora, outro detalhe, a palavra união é uma palavra bonita. Jesus diz realmente em João 17:23 que nós devemos ser um, assim como Cristo é um com o Pai. Mas o detalhe é que os que promovem o ecumenismo se esquecem do verso 17 ou não o consideram, né? Por exemplo, seria importante que o Papa Francisco, com muito respeito dizemos isso, considerasse o verso 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a união mencionada nos versos 22 e 23 tem que ser com base na verdade da palavra de Deus. Então, se chegar o momento em que o Papa Francisco e o Vaticano voltem à Bíblia e ensinem que o dia de guarda verdadeiro é o sábado e não o domingo, e se chegar ao dia que não incentivem mais as pessoas a venerar imagens de escultura, aí sim podemos nos unir em torno da verdade. Do contrário, não aceitamos unirmos com ninguém em prol de doutrinas erradas. Agora, se for para fazer o bem em relação ao próximo, podemos nos unir com quem for. Para aliviar o sofrimento da humanidade, devemos ser um só para amenizar o sofrimento, levar esperança, levar alívio. Agora, unir-se religiosamente, diríamos assim, para deixar de lado verdades da palavra de Deus, isso é pecado e nós nunca partilharemos desse tipo de ideia. Ok, professor. Muito bem, o nosso tempo não para de correr aqui. Ainda tem muitas perguntas que você pode mandar, perguntas que já estão aqui, mas você pode participar através do Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, aproveita o intervalo e manda sua pergunta. A gente volta já já. Já estamos de volta aqui, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz a sua pergunta e a Bíblia responde. Portanto, participe do programa mandando as suas questões através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. As perguntas não param de chegar aqui, mas professor, você queria dizer alguma coisa aí? Você falou comigo no intervalo que você queria falar mais alguma coisa, o que é? Sim, amigo, eu queria fechar aquela questão sobre a união de igrejas. Ah, sim. Com a ajuda que você me lembrou, amigo, de uma citação muito importante. Ellen White já falou há mais de 100 anos atrás que as igrejas iriam se unir, infelizmente não em torno da verdade, como orienta João 17:17. Então, no livro Grande Conflito, página 443, tem uma citação muito interessante. Diz assim: a fim de formarem aos Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Primeiro, fala de uma união política entre Estados Unidos da América e papado, né? E aí você vai para a página 579 e é dito: mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de 2 chifres, semelhantes aos de cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento essencial de sua supremacia. Então, essas são algumas citações. Ellen White escreveu há mais de 100 anos que isso ocorreria. E isso está num processo cada vez mais rápido na atualidade. E, na verdade, a gente nunca ouviu falar isso da Igreja Romana no passado.
Agora que isso que está vindo à tona, essa questão da união de igrejas, isso está sendo cada vez mais divulgado, mais trabalhado para que isso aconteça mesmo. E a senhora White já tinha dito isso há mais de 100 anos atrás, que aconteceria. Exatamente, isso deve nos levar a abrirmos os olhos, Tito, para o fato de que esses acontecimentos precisam nos levar a nos firmarmos cada vez mais na palavra de Deus. Qualquer união religiosa que não nos leve a permanecermos fiéis a verdades essenciais das Escrituras, como a adoração a Deus no sétimo dia, como a doutrina da mortalidade da alma, entre outras coisas, se não estivermos amparados nessas doutrinas, nós não podemos nos unirmos com ninguém ideologicamente. Então eu recomendo para o nosso telespectador a leitura do livro Grande Conflito, né? Especialmente deste capítulo aqui, ó, capítulo 35, a ameaça à consciência. Esse é um capítulo interessante, vale a pena você ver mais detalhes dessa obra, O Grande Conflito. Muito bem, professor. Bom, pelo Twitter aqui tem muita pergunta. Vou colocar uma pergunta do Twitter aqui. Quem mandou foi o Éder Júlio e ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. Expliquem o que são os livros apócrifos. Por que eles foram excluídos? Professor Leandro Quadros, nós já falamos algumas vezes aqui, citamos alguns livros apócrifos, mas na verdade o que são esses livros apócrifos para o nosso telespectador que quer saber aí? E por que eles não estão, não fazem parte da Bíblia Sagrada, se foram escritos mais ou menos na mesma época que os livros foram escritos, que está aqui nesse livro? O que são os apócrifos? O termo apócrifo quer dizer oculto. E assim são denominados os livros que têm a autoria oculta. Então, por exemplo, os judeus, muitos influenciados pelo gnosticismo, na época dos apóstolos e também antes existiram também, eles começaram a escrever livros contendo histórias e também lendas judaicas e começaram a colocar nomes de pessoas importantes para tentar dar credibilidade a esses livros. Então, o livro é chamado de apócrifo porque ele tem a sua verdadeira autoria oculta. Então, por exemplo, Tobias não escreveu Tobias, Judite não escreveu Judite, né? E por aí vai. Agora, os livros apócrifos não fazem parte da lista de livros inspirados fechada por Esdras e Neemias e também reconhecida em concílios, porque eles, obviamente, contradizem as Escrituras Sagradas. Você percebe em 2 Macabeus 12, 42 a 47, não é? Um incentivo a orar-se pelos mortos, como se os mortos pudessem receber orações. Já a Bíblia abomina esse tipo de coisa. Eclesiastes 9, 5 e 6 afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma, não é? E Romanos 14, 12 é dito que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, não podemos orar pelos mortos, nem eles fazerem nada ao nosso favor. Então, esses livros que existem nas Bíblias católicas, devemos utilizar mais para informação histórica, mas não para autoridade doutrinária. Como bem disse Adam Clarke, um comentarista metodista, a autoridade doutrinária dos livros apócrifos é nula. Ok, professor, estou aqui no nosso blog. Uma outra questão que volta e meia acontece aqui no programa Na Mira da Verdade é a questão do véu na mulher. Essa pergunta veio pelo nosso blog, o Carlos de Bitinga, ele diz o seguinte: boa noite, Tito e professor. Em 1 Coríntios diz que a mulher, quando orar ou profetizar, deve cobrir a sua cabeça com o véu. Porém, o cabelo foi-lhe dado em lugar de véu. Mas não é véu. Vejo, porém, por aí que muitas mulheres não fazem isso. Por quê? Professor, essa questão do véu, eu sei que você já falou algumas vezes aí que isso aí era uma questão cultural ali do livro de Coríntios e tal, mas existem outros argumentos bíblicos aí em que Paulo dá a entender que, até parece que Paulo é um pouco preconceituoso com relação à mulher, colocando a mulher bem inferiorizada, até porque o homem foi criado e a mulher veio após o homem. Tem algumas situações assim que dá a entender de que Paulo é bastante machista e que coloca a mulher que ela não pode falar e que tem essa questão de se cobrir quando estiver na presença de Deus. Como que é isso biblicamente, professor? Vou ler aqui esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 6, verso 5, diz o seguinte:
E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Aqui Paulo está falando de um aspecto cultural interessante. Na cidade de Corinto, uma mulher que em público não usasse o véu ou que cortasse o cabelo, ela era vista como uma prostituta. Então Paulo deu essa orientação para as mulheres se adequarem à cultura local, a fim de que a mensagem do evangelho não fosse mal vista pelos habitantes da localidade. Agora, que isto é um aspecto cultural local e não um princípio universal, percebemos, por exemplo, com a leitura de Gênesis 38:15. Aqui diz que quando Judá viu a Tamar, olha o que aconteceu. Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto. Perceba, lá nos dias do Antigo Testamento, as prostitutas também usavam um véu e também cobriam o rosto. Então, é um aspecto cultural. Enquanto que em Gênesis as prostitutas também usavam o véu, cobriam o rosto, em 1 Coríntios 11, somente usava-se o véu quem não era prostituta. Então, Paulo não queria que as mulheres entrassem em conflito com a cultura local. Isso é um costume cultural e não um princípio universal. É 1 Coríntios o quê, professor? Eu li 1 Coríntios 11, 5 e 6. Então, é importante analisar todo o capítulo 11 à luz de Gênesis 38:15, do aspecto cultural, para percebermos realmente que isto é um ensinamento de ordem cultural. O princípio se aplica para nós. O princípio em si ele é eterno. O princípio diz assim: se você vai se vestir de forma que não pareça uma cristã ou que traga vergonha perante a sociedade, você não fará isso. Este é o princípio. Agora, a forma de aplicar o princípio muda e, portanto, não é obrigatório uma mulher utilizar o véu em público se ela está numa cultura ocidental. É interessante ver ali que Paulo vai falando, nesse mesmo texto que você leu, na sequência do verso 7, 8, 9, e dá a entender de um certo preconceito da mulher, professor. Você reparou ali, ó, no verso 7, o homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então dá a entender de que existe, parece que um certo preconceito. É interessante como é que Paulo coloca isso aqui. Viu? Tem um propósito, Tito, para Paulo fazer isso. Ele queria fazer o seguinte: quando a mulher não usava o véu ou cortava o cabelo, ela estava dizendo perante a sociedade que, além de ser uma prostituta, ela podia estar dizendo também o seguinte: olha, eu decidi não ser submissa ao meu marido, nem ao meu pai, caso ela não fosse casada, e nem ao meu irmão mais velho, caso ela estivesse aos cuidados dele. Então Paulo argumenta com base em Adão para mostrar que a mulher deve ser submissa. Certo. Porém, a submissão bíblica de Efésios 5, 22 e desse texto é com base no amor do marido de Efésios 5, 25. Lá é dito assim, que os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a submissão bíblica que Paulo defende é aquela submissão em que a mulher demonstra ser submissa ao seu esposo, mas que ao mesmo tempo o esposo ama a mulher ao ponto de dar a vida por ela, se for preciso. Então ele tinha um propósito aqui neste contexto. Pegar um argumento bíblico para mostrar que era importante, assim como a mulher foi criada depois de Adão, então elas deveriam se submeter ao marido, ao pai ou ao irmão mais velho, utilizando o véu. Então ele tinha esse propósito específico nesse contexto. Ok, muito bem, professor. Agora aqui pelo Facebook, o Elias Ferreira te coloca na mira, meu amigo. Olha só o que ele diz aqui, ó. Caro professor, como pode cumprir uma lei que não pode se aplicar à pena prevista? Exemplo, a lei diz que se o filho desobedecer aos pais, é levado para a morte. Você cumpre isso? Eu nunca vi a mulher ser apedrejada por cometer adultério. Você já viu? Então, que lei é essa que só
observar o sábado, eu acho que essa lei foi extinta, pois Jesus foi as suas leis, como que é? Porque Jesus, não, foi extinta por Jesus, pois as suas leis nós podemos cumprir. Olha aí, professor, então o nosso irmão Elias aí está querendo colocar a questão da lei de Deus aí, se realmente no novo concerto ela deixou de existir, porque se no passado um filho desrespeitava o pai, ele era morto, uma mulher que era pega em adultério era apedrejada, hoje não acontece isso. Então a lei só pode ser cumprida se realmente existe se ela está prevista e se existe a forma de cumpri-la. Como é que isso acontece nos dias de hoje? Como é que isso, em relação ao sábado, é tratado na palavra de Deus, meu amigo? Primeiro eu quero fazer uma observação para o nosso querido irmão Elias. Nós não podemos cumprir, irmão Elias, nem mesmo as leis de Cristo, se não for pela graça de Deus. Por exemplo, em Mateus 22, 39, Jesus diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Na grande maioria das vezes, nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Nós somos egoístas. Preferimos os nossos próprios interesses do que o do próximo. Quer ver um exemplo, irmão Elias? Você e eu, ao passarmos e vermos mendigos na rua, nos acostumamos tanto com isso que acabamos ignorando. Então nós não conseguimos cumprir as leis de Cristo. Agora, será que pelo fato de eu e você não cumprirmos as leis de Cristo como deveríamos, então vamos riscar os mandamentos da Bíblia para resolver o nosso problema? Pelo contrário, nós temos que reconhecer que somos pecadores miseráveis, irmos a Jesus e pedir que a graça dele nos perdoe e que o Espírito Santo escreva esses princípios em nosso coração, como orienta, como promete Hebreus 8-10. Um outro aspecto, irmão, precisamos diferenciar entre a lei em si e a aplicabilidade da lei. Sabe por que Deus, em Êxodo 21:17, orientou a apedrejar quem amaldiçoasse o pai e a mãe? Por que ele orientou que pessoas pegas em flagrante adultério fossem apedrejadas? Naqueles dias, as pessoas matavam por qualquer coisa. Então, o que Deus fez para resolver este problema? Ele permitiu que a pena capital fosse aplicada. Deus não era contra a pena capital em contextos emergenciais. Então, ele permitiu que a pena capital fosse empregada, mas desde que fosse contra um crime visível e que algo fosse realmente visto e comprovado. Então, Deus fez isso para, na verdade, proteger as pessoas. E também, obviamente, para refrear o crime. Então, você não pode anular o mandamento honra teu pai e tua mãe só porque você não consegue obedecer aos seus pais em 100% do tempo. A solução para o nosso pecado não está em tirarmos os mandamentos da Bíblia. Eu não consigo guardar o sábado, então eu vou arrancar ele da Bíblia. Eu não consigo obedecer meu pai e minha mãe, eu vou tirar da Bíblia. Eu não consigo parar de adulterar, eu vou dizer que o mandamento foi anulado. Não é essa a nossa solução. Nós realmente não conseguimos viver de acordo. Romanos 8,3 fala que a lei de Deus está doente por causa da nossa carne, ou seja, a lei não pode fazer nada para nos salvar. Agora, a lei, ela é eterna e útil porque ela mostra a nossa indignidade. E ao vermos a nossa indignidade, vamos para o único que pode nos salvar do pecado e do poder dele. E aí o Espírito Santo vai escrever esses princípios no nosso coração, segundo Hebreus 8:10. Recomendo que o irmão analise essas questões e que o irmão não faça essa divisão entre lei de Deus e lei de Cristo. Cristo é Deus. A lei de Deus Pai é a mesma lei de Cristo. As mesmas leis de amor de Cristo fazem parte do coração de Deus Pai. Então essa separação, essa dicotomia entre lei de Deus e lei de Cristo, ela não é bíblica, ela é perigosa e ela desconsidera também Mateus 5,17 e João 15,10. Em Mateus 5,17, Cristo disse que não veio anular a lei de Moisés e os profetas, e em João 15,10, Jesus disse que ele guardou os mandamentos do Pai. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria mandar um abraço especial para uma telespectadora que acompanha a gente, a irmã Manuela Ozete
Delbarco Feliciano. Ela mora em Santos, é uma irmãzinha que sempre liga pra gente aqui, nos dá força para fazer o programa. Ela já está acamada há muitos anos, mas não perde um programa Na Mira da Verdade. Irmã Manuela, um beijo carinhoso do programa Na Mira da Verdade para a senhora, que Deus lhe abençoe ricamente, tá bom? As nossas perguntas aqui pelo Facebook, tem uma interessante aqui, professor. O Arthur Canuto, ele diz o seguinte: sempre assisto o seu programa pela Novo Tempo. Sou evangélico da igreja Sara Nossa Terra. Tenho uma dúvida. Às vezes acabo caindo em tentação, em pornografia, masturbação, mas sempre me arrependo, assumindo o pecado e pedindo perdão a Deus. Mas esse vício sempre volta. Como posso me livrar desse pecado? E Deus me perdoa sempre quando me arrependo pedindo o seu perdão? Como que é o perdão de Deus? Esse é um pecado, mas existem muitos outros pecados, professor, que a gente comete no dia a dia, se arrepende, pede perdão a Deus, mas no outro dia acontece de novo, você tropeça, você cai, se arrepende, pede perdão a Deus. Como que é isso? Como que a gente se livra desse mal que nos acompanha e dessa dúvida de ter o perdão de Cristo, professor? Pois olha, essa é uma pergunta muito interessante. Nós até pretendemos ao longo do ano fazermos um programa temático só sobre a questão da pornografia e tudo mais. Mas queremos lhe ajudar, querido irmão, da seguinte maneira. Veja bem, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que Deus nos perdoa até mesmo dos piores pecados que possamos imaginar. Deus pode perdoar um homicida e, obviamente, Deus pode perdoar uma pessoa que tem o vício da pornografia. Então, o Senhor Jesus perdoa você. Mesmo que você tenha quedas, Jesus não avalia você só pelas suas quedas. Jesus avalia o seu esforço, o seu interesse em fazer a vontade dele. Agora, você tem uma natureza pecaminosa dentro de si, assim como eu e qualquer outra pessoa no mundo. O que nós temos que fazer, meu irmão, é não permitir que este pecado, especialmente esse do qual você sofre, que é o pecado da pornografia, não permitir que isso tire de você a certeza do amor de Deus. Você tem que ter a certeza do amor de Jesus por você, e mesmo que você tenha algumas quedas, você precisa continuar amando a Cristo, se relacionando com Ele, porque Ele lhe ama, Ele é o seu melhor amigo. Na medida do tempo em que você se relacionar com Jesus, você vai perceber que as quedas serão menos frequentes. Você tem que avaliar as suas vitórias não apenas pelo fazer e o não fazer, mas pela quantidade menor de quedas que você vai tendo nessa relação com Cristo. Um outro aspecto é o seguinte: é provável, eu não posso garantir isso porque eu não o conheço, mas é provável que você tenha falta de amor primário. O que é isso? Quando nós não temos na infância todo o amor primário de pai e mãe que necessitaríamos, a tendência do cérebro humano é buscar o amor primário no amor sexual. Então o que acontece? O amor sexual dá um senso de pertencer, assim como o amor primário. Então quando falta o seio da mãe, quando falta o carinho da mãe, a atenção do pai, temos um amor primário não assim nutrido, diríamos assim. E aí a mente faz um caminho que é errado, vai para um caminho sexual, para dar aquele senso de pertencer. Então eu recomendo que você faça uma boa terapia com um bom profissional cristão, um bom psicólogo, uma boa psicóloga, para que você trabalhe também essas questões internas. Lembre-se do perdão de Deus por você e tenta perceber aí se não tem uma criança interna dentro de você, carente de amor primário, que esteja fazendo você prejudicar a sua saúde e a sua sexualidade na pornografia. Faça isso e não tenha dúvida alguma de que Jesus o ama e que Jesus, pela graça dele e por meio de ajuda profissional, ele vai lhe libertar deste grande problema. Muito bem, professor Leandro Quadros. O nosso tempo já está se esgotando, mas eu tenho tempo de colocar mais uma pergunta. E você tem 3 minutinhos, professor. Vamos lá. Tudo bem, meu amigo? A Jane Pradella diz o seguinte: aprendi sobre escatologia
a seguinte ordem: arrebatamento dos salvos, grande tribulação, Armagedon, milênio, julgamento dos ímpios e estado eterno. Gostaria de saber se vocês adventistas acreditam na grande tribulação depois da volta de Jesus e no Armagedon. Se sim, como Jesus lutará? Como homem? E onde se dará essa luta? Deixa eu ver se tem mais aqui para baixo. Onde se dará essa batalha? Já ouvi dizer que será no vale de Jezreel. Como que é isso, professor? Como é que é a escatologia aí, com referência ao fim dos tempos? Bom, escatologia é o estudo dos acontecimentos futuros. E realmente essa irmã está apresentando uma compreensão dos eventos futuros, como aprendeu com a teologia dispensacionalista, que crê, por exemplo, que o arrebatamento da igreja ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Mas veja bem, querida irmã, eu posso lhe garantir que biblicamente não é esta a sequência apresentada. Por causa do tempo eu não vou poder me aprofundar no assunto, mas eu vou dar alguns textos para você analisar. Se você analisar, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15, 51 a 55 e Mateus capítulo 24, versos 30 a 32, você perceberá que a sequência é a seguinte: grande tribulação, em seguida, volta gloriosa de Jesus e arrebatamento visível da igreja, milênio no céu e depois cidade santa descendo para o nosso planeta. Esses são alguns aspectos. A batalha do Armagedon, mencionado no capítulo 16, é uma batalha espiritual entre Cristo e Satanás, que ocorrerá da seguinte maneira: Cristo representado pelos seus seguidores fiéis aos mandamentos de Deus, como ensina Apocalipse 14, 12, e Satanás, seus agentes perseguidores daqueles que querem ser fiéis a Deus. Então isso ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Então esta é a sequência. E eu recomendo que você se aprofunde nessa questão. Até vou lhe indicar uma coisa. Procura analisar comentários bíblicos de ordem historicista. Você pode conseguir ótimos materiais de ordem historicista, por exemplo, com a editora Casa Publicadora Brasileira. E eu finalizo até recomendando um material excelente que pode lhe ajudar nessa e outras questões. Chegou às minhas mãos o volume 6 do comentário bíblico Adventício Sétimo Dia, comentando de Atos a Efésios. Aqui você vai poder estudar muita coisa, e quando sair o volume sobre o Apocalipse, aí você vai poder se aprofundar muito sobre a escatologia. Então essa é uma obra que eu recomendo a você que é um irmão pentecostal, ao irmão católico, irmão espírita, não importa a que denominação você pertence. Esse material da CPB, o endereço você está vendo aí na sua tela, mantenha contato com eles em horário comercial e com certeza essa obra com preço acessível vai lhe ajudar muito a se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Ok, professor, muito bem. Com essa nós vamos chegar ao final do nosso programa, mas eu não posso dizer para você que você pode ter esse curso bíblico gratuito na sua casa. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e pedir o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Entre lá, acesse o nosso blog e ganhe de presente, não custa nada. Você vai aprender muito com a Palavra de Deus. Professor, terminou o nosso programa e a gente se encontra na terça-feira que vem, ao vivo. Tudo bem, um abraço, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. A gente se encontra terça-feira que vem. Um abraço e até lá.